Salve meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Gessé Salvador, estudante de Medicina da UEL, e hoje eu vou falar do vídeo que é mais pedido de todos nessa curta história de canal até hoje, o vídeo mais pedido por você. É o vídeo de dicas sobre o vestibular da UEL. Se você vai prestar a UEL, fica até o final, esse vídeo vai ser importante para você. E vamos lá, aproveitar que tem uma vinheta, chama a vinheta. Se você vai prestar o UEL, tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você. E se você conhece alguém que está prestando, envia esse vídeo para essa pessoa. Se inscreve aqui no canal se você se interessa por medicina e estudos e segue lá no Instagram para a gente ter um contato mais próximo. Já adianto que as informações sobre a prova que eu estou usando nesse vídeo estão no edital da UEL, beleza? E eu vou deixar o link na descrição. Se você quer ler completo, eu recomendo que você leia. Vai lá na descrição que você vai encontrar o link, tá joia? E um segundo recado inicial que também é importante, o vestibular da UEL 2022 está sendo no mesmo formato que 2021 e 2020. Mas antigamente, antes disso, o vestibular era em duas fases. Então, se você está vendo esse vídeo depois de 2022, fica atento se o formato não mudou de novo. Leia sempre o manual do candidato do seu ano para você ficar atento nessas coisas aí. Se tudo der certo, o vestibular da UEL vai acontecer no dia 6 de março de 2022 em fase única, contendo duas provas. Como assim duas provas? 50 questões objetivas de marca X e uma prova de redação escrita em prosa. Eu já vou falar mais sobre isso. Vai ter 5 horas para fazer essa prova, vai começar exatamente às 14 horas. Por favor, chegue às 13, chegue uma hora antes, chegue tranquilo, não vai correndo, não vai afobado não. Parece bobagem eu estar reforçando isso, mas não esquece de levar pelo menos 2 canetas de tubo transparente, pode ser azul ou preta. Leva 2 máscaras, que você vai precisar trocar de máscara no meio da prova, pelo menos é isso que está no edital. E também leve água, leve alguma coisa para comer, porque senão é de ferro. Para você, meu futuro calouro que está prestando medicina, não se esqueça que não tem medicina pelo SISU na UEL, tá bom? A única forma hoje, até 2022, de você entrar em medicina na UEL é fazendo o vestibular da UEL. Então, o curso de medicina não aderiu ao SISU como forma de ingresso, tá? O conteúdo da prova eu estou colocando aí na tela para você dar uma olhada. São 36 questões objetivas de conhecimentos gerais de todas essas matérias que está escrito aí. 10 questões de língua portuguesa, literaturas em língua portuguesa e 4 questões, apenas 4 questões de língua estrangeira. Molezinha, né? 4 questões. Qual que é a questão? Você, meu querido amigo, que está pela primeira vez prestando a UEL, olhando e falando assim, nossa, 50 questões apenas? Isso é muito simples. Não caia nessa pegadinha. Por mais que pareça poucas questões, a UEL tem uma capacidade, um jeito de deixar tudo mais difícil, tudo mais chato, vamos dizer assim, mais complicado. Eu vou te explicar por quê. A UEL ama de paixão questões que você consegue cobrar um monte de coisa dentro da mesma questão. E como que ele faz isso? Só para você ter uma noção, na prova anterior, agora vestibular 2021, tiveram acho que 15 questões que são questões ou de verdadeiro ou falso, sabe aquela que você tem 5, 6 afirmativas, tem que ficar colocando verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 e depois localizar aquela alternativa que mais parece, ou daquelas questões que é assim, 1, 2 e 3, 4, 5 afirmações, e aí as alternativas são assim, 1 e 2 estão corretas, 2 e 3 estão corretas, 4 e 5 estão corretas. Isso é muito chato, eu detesto esse tipo de questão, mas a UEL ama porque ela consegue cobrar mais coisas com menos questões, com um menor número de questões. Então você, meu amigo, não fique tranquilo de só 50 questões. Primeiro porque 50 é um número com uma margem muito pequena de erro, então cada questão vale muito ponto para você, especialmente se o seu curso é muito concorrido como medicina. E também não se esqueça que tem a redação, e se você olhar aí na tabela, vai ver que a redação tá com um fator multiplicador de 4, então se o valor total da prova é 100, a redação vale 24, é como se ela fosse 1/4 da sua nota praticamente. Você imagina, 1/4 da sua nota ali na redação. É bastante coisa, então não pode negligenciar ninguém, porque tem poucas questões, apenas 50, e a redação então é um negócio que você precisa estar bem calibrado. E esse aí é o estilão da prova da UEL. Se você ainda não conhece, eu tenho que te dar uma dica matadora. O Josué, um grande amigo meu aqui da faculdade, ele pegou e criou o site Foco MedUI, que também tem no Instagram, tá? Segue lá, Foco MedUI. E você vai encontrar nesse site que tá na descrição, o link tá na descrição, você vai encontrar as provas antigas da UEL desde 2010 até 2021 para você treinar. Você vai encontrar as provas ali em PDF, você vai poder baixar as provas do gabarito e você vai conhecer melhor, vai ter um material de qualidade
para treinar, tá bom? Vai lá, gratuitamente você vai encontrar e agradeça não a mim, mas ao Josué que fez esse trabalho incrível. Conhecendo a prova do UEL, vamos para um ponto importante. Essa lição agora eu quero que você anote e leve para a vida. Como você faz uma questão de vestibular. Vamos lá. Quando você chega na frente de uma questão, para onde você olha primeiro? Eu não sei qual é a sua resposta, o que você respondeu aí para si mesmo, mas a resposta que eu estava esperando de você é para as alternativas. Você vai encontrar primeiro o formato em que as alternativas estão escritas. Assim que você olhar para as alternativas, você vai ter uma noção, por exemplo, em matemática, se ele está pedindo um número decimal, quantas casas depois da vírgula. Às vezes ele está pedindo o número em raiz, né? 10 raiz de 3, 20 raiz de 5, as alternativas estão assim, você entende que não precisa transformar, pode deixar naquele formato. Ou você pega e vê que as alternativas estão em imagens, então você já olha direto, como a UEL gosta muito de fazer alternativas em imagens, e você já tem uma noção do que aquela questão está cobrando de você. Depois que você olhou para as alternativas, agora você vai olhar para a pergunta. O que aquela questão quer de você? Lembre disso, alternativas, pergunta. Se você olhou as alternativas, olhou a pergunta e ainda não sabe o que aquela questão está pedindo, agora você vai olhar para as imagens, se tiver imagem, vai olhar para a fonte do texto que tem de apoio, se tiver um texto de apoio. Sempre você vai procurar esses detalhes primeiro e depois, se nada disso te ajudou, você vai ler aí sim do começo, do cabeçalho da questão para ver do que se trata. Por que isso é importante? Quando você tem essa sequência lógica para resolver uma questão, comece pelas alternativas, vai depois para a pergunta, vai para o texto de apoio, depois para o cabeçalho, você consegue já identificar do que se trata aquela questão, se é um assunto que você domina ou não, que você tem familiaridade ou não. É uma questão que você já consegue ter uma noção se está fácil, se está médio, se está difícil, se você não faz ideia de onde começa aquela questão. Você já tem um monte de informações que vão te ajudar para os próximos passos. Treine os seus olhos para ter essa sequência, olhar para uma questão, e você vai ver como as coisas vão ficando mais claras para você conforme você treina mais. Outra questão importante, se você não mora no Paraná, certamente já ouviu falar que a UEL cobra História e Geografia do Paraná. Isso é verdade, acontece mesmo. Eu olhei o edital, eu só encontrei sobre Geografia do Paraná como um dos conteúdos ali listados. No entanto, a Geografia do Paraná está muito conectada à história, claro, como toda a geografia aqui do Brasil e do mundo, né? Está conectada à história. Você tem à disposição no YouTube aulas sobre esse assunto, você pode encontrar também questões na internet sobre História e Geografia do Paraná. Eu recomendo que você veja, porque pode te ajudar, quem sabe na sua prova não cai agora, dia 6 de março, uma questão sobre isso e você consegue arrematar porque deu uma atenção para isso, beleza? Em questão de estratégia de prova, se você já assistiu o vídeo aqui, como acertar mais no Enem sabendo o mesmo tanto, vai ver que a minha estratégia de prova para todas as provas era muito parecida, eu usava princípios parecidos para aplicar nessas provas. Na época que eu fiz o vestibular da UEL, ele era 2 fases, então é um pouco diferente do que está hoje. Mas como eu faria a prova da UEL hoje? Isso não é uma recomendação para você fazer pela primeira vez na prova da UEL, mas veja se faz sentido para você o caminho que eu percorri durante minha prova e quem sabe você não pode aplicar nos seus simulados até o dia da prova e talvez tenha aí uma carta na manga, uma coisa a mais para usar na sua estratégia. A primeira coisa que eu faria é abrir a prova e ver o tema de redação. É claro, é um negócio que está meio oculto e a UEL, a única coisa que ela se manifestou a respeito disso é que a redação vai ser em prosa, ou seja, um texto em prosa é o contrário de um texto em verso, então não vai ser um poema, a UEL não vai mandar você compor nenhum poema, uma música, vai ser um texto dividido em parágrafos. Não sabemos se vai ser um texto dissertativo e argumentativo, se vai ser para você descrever uma charge, fazer um resumo de um texto, não sabemos, não temos ideia. Mas se fosse para chutar, eu chutaria em texto dissertativo e argumentativo. Por quê? Por causa da riqueza desse texto, em te cobrar a opinião, em te cobrar a forma como você se expressa. Então eu particularmente chuto, não tô falando que vai cair isso, pelo amor, presta atenção. Mas eu esperaria um texto dissertativo e argumentativo da parte da UEL, como foi no ano passado. Se você abrir a prova da UEL, vai ver que ele pediu um texto que você tinha que falar por que as pessoas estavam furando a quarentena em tempos de pandemia. Era um texto de opinião, tinha os textos de apoio e você tinha que dar a sua opinião e explicar por que você considera que as pessoas estavam fazendo isso. Então, recapitulando, eu pegaria a prova, olharia o tema de redação e partiria para as questões. Na hora de fazer as questões, é o clássico que eu já ensinei lá naquele vídeo. Eu pegaria e ia fazendo as questões na ordem, de 1 até 50. Eu iria lendo as alternativas, os enunciados, veria se eu sei a questão. Se eu bater o olho, é um assunto que eu estou extremamente treinado, familiarizado, eu ia fazer aquela questão na hora, considerada fácil.
Se eu olho e vejo que eu vou ter um pouco de dificuldade, até sei fazer, mas vou demorar um pouquinho mais de tempo, eu classifico como médio, escrevo médio ali, ó, só um M, e deixo para uma segunda etapa. E eu olho a questão, não faço ideia, para mim ela é super difícil, não sei nem por onde começar, eu classificaria como D, e nesse fim da primeira passagem na prova, eu teria feito todas as questões consideradas fáceis por mim, ou que eu estou bem treinado, e sobrariam as médias e as difíceis. Nesse momento, nesse intervalo, eu iria para a redação e faria um rascunho, faria ali a minha estrutura, o que eu colocaria em cada parágrafo e já daria início ao rascunho. Feito esse rascunho, ou mais ou menos estruturado esse rascunho, voltaria para as questões e agora faria as médias, faria todas as médias ali, que geralmente é a maioria das questões. E quando eu fizesse as médias, terminasse as médias ali, feliz da vida, eu voltaria para a redação, passaria ali, corrigiria os erros, né? Esse tempo entre ler a proposta de redação, escrever o rascunho e depois voltar e passar limpo, esses tempos me ajudam a ter mais ideias, a ter um intervalo de tempo ali para o meu cérebro processar. E quando você lê um texto seu mesmo, depois de um tempo que você escreveu, você vai encontrar erros neles. Você vai encontrar erro nesses textos, mesmo quando você não tinha visto aqueles erros claros, às vezes, antes disso. Então, nesse quarto momento de prova, né, depois ali das questões médias, eu voltaria e passaria esse texto a limpo, ficaria ali zeradinho, certinho, pronto na folha final, iria para as questões difíceis e agora sim eu começaria das matérias que eu gosto, começaria de biologia, física, matemática, começaria de química e no final, se sobrassem questões para chutar que eu não faço ideia da resposta, eu chutaria todas naquela alternativa que foi menos marcada por mim. Se eu ver que eu marquei menos B, eu ia chutar todas em B. Esse é um exemplo de como a matemática das probabilidades pode nos ajudar se você fizer uma prova bem feita. Tô aqui terminando de editar esse vídeo e tem uma coisa que eu preciso comentar. Lá no vídeo do Enem eu expliquei que a estratégia de prova que eu usava levava em consideração a forma como o Enem é corrigido do TRI, por isso fazia sentido, visto que o Enem valoriza mais questões fáceis e médias em detrimento das difíceis. Então por que raios aqui na UEL que as questões têm exatamente o mesmo peso, todas valem 1, sejam difíceis, sejam fáceis, eu uso a mesma estratégia? A resposta é manejo de tempo. Essa forma de fazer prova me ajudava a não perder tempo com as questões difíceis já no começo da prova, deixar elas para depois, as que demoram mais tempo. Então eu fazia primeiro as fáceis e médias, que em teoria são mais rápidas, e deixava as mais demoradas para depois. Assim eu ganhava mais questões, pelo menos é a estratégia que eu sempre usei e me ajudava bastante. Nesse sentido, espero que tenha ficado mais claro. Deixa aí nos comentários como você faz prova, que eu quero saber, quero conhecer novos estilos de fazer prova. Você que está antenado sabe que a UEL tem lista de obras literárias recomendadas e que ela pode cobrar nas questões do vestibular. São apenas 10 questões de literatura e gramática, né, em português, ali, língua portuguesa, então é difícil dele cobrar tudo. Gessé, você leria os livros? Não, hoje eu não leria os livros. Por quê? Porque tem resumos ótimos disponíveis feitos por professores que sabem o que eles gostariam de cobrar, que são realmente sabedores de como pensa um avaliador, como pensa a pessoa que faz a prova. E na minha época tinha 10 livros também para ler, eu li 5 e por incrível que pareça, eu não senti falta de não ter lido os outros 5. Eu li resumo, eu fiz bastante questão e eu levei da mesma forma, caiu mais questões dos que eu não tinha lido do que eu tinha lido, é claro, né? Claro que vai ser assim sempre. E hoje eu não leria. Isso não é uma recomendação para você não ter o hábito de leitura, nada a ver. É uma recomendação para você pensar se vale a pena ler aí os livros da lista da UEL ou ler os resumos e treinar as questões. Eu particularmente acho muito mais válido. Se você tem curiosidade, vai lá e lê, não tem problema nenhum. Mas para estratégia de prova, para preparação para o vestibular, hoje eu vejo alternativas melhores. Várias dessas obras têm vídeos aqui no YouTube explicando para você dessas obras, então vale a pena. Um canal que eu recomendo é o Bitinices, do professor Bit, daqui de Londrina. Ele é famoso, eu nem tive aula com ele, nem tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas já ouvi falar muito bem dele, da forma como ele traz os conteúdos de literatura. E eu quero que você conheça o canal dele, vai lá, Bitinices, eu não sei se tem como eu colocar no card aqui. Antes de fazer esse vídeo eu procurei se tinha questões das obras da UEL, se tinha resumos da prova da UEL, e eu encontrei um livro, resumo do próprio professor Bit, para você comprar, acho que é um e-book de R$20, vê se vale a pena para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, faltando menos de 2 meses para a prova da UEL, o que eu faria, né? Temos aí de 7 a 8 semanas de preparação, o que eu faria nesse momento? Eu iria lá no Foco MedUI, o site do Josué, baixaria essas provas antigas e até o dia da prova eu faria 3 simulados por semana.
aliado à correção. Correção bem feita. Como que se faz uma correção bem feita de prova? Você pega, faz toda a prova ou faz o número X de questões, você define isso e corrige essas questões. Marca ali se você acertou, se você errou e de preferência, na hora de corrigir, marca se você tinha certeza daquela questão, se você chutou ou se você estava em dúvida. No momento da correção, você vai tirar todas as suas dúvidas de cada uma das questões, porque errar uma coisa tudo bem, agora errar duas vezes a mesma coisa, é isso que você tem que evitar. Você vai se familiarizar com a prova. Quando você chegar lá no dia da prova, dia 6 de março, você vai ter uma noção do estilo, de como a UEL se comporta diante de você. Aliado a isso, 1 ou 2 redações por semana e, é claro, não tem nem como, tem que ter alguém para corrigir. Então, se você faz um cursinho, entrega o seu professor de redação. Se você tem professor particular, se você está por conta, procura ajuda do seu professor do ensino médio, sei lá, para te ajudar. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu falo do meu maior erro como vestibulando, assista aqui, eu vou deixar no card. E é basicamente isso que eu faria se estivesse prestando o vestibular da UEL hoje. Conta aí nos comentários para mim qual curso você está prestando na UEL. Manda esse vídeo para um amigo seu que vai prestar também vestibular da UEL. E até a próxima. Fica com Deus. Segue lá no Instagram que as novidades saem primeiro lá. Um abraço, até mais.